9 minutos. Oferecimento Insinuante. Traga a senha e compre mais barato ainda. ArcelorMittal. Transformando o amanhã. Um conceito entrou definitivamente nas nossas vidas, é o conceito da sustentabilidade. Você pode até pensar, bom, a longo prazo eu vou estar morto, e daí, se você não for muito egoísta, você vai lembrar dos que vão ficar aqui esperando que o planeta seja melhor tratado para que continue um planeta bom de se viver. Esse conceito da sustentabilidade está muito presente no nosso cotidiano e, recentemente, ele norteou uma discussão interessante aqui no Estado, que foi o advento de uma lei que institui a obrigatoriedade de um tipo de plástico nas sacolas, nas sacolas de plástico, né? E isso gerou algumas discussões. E hoje nós vamos dar a nossa colaboração nessa discussão para entender que ela é mais do que oportuna, trazendo uma pessoa que é um especialista nesse assunto e parte diretamente interessado. Eu me refiro ao empresário e diretor do Sindicato de Embalagem do Espírito Santo, Névito Gasparini, com quem nós vamos conversar agora. Névito, foi promulgada essa lei aí que institui a obrigatoriedade do uso de embalagens com plástico oxibiodegradável. Em tese, seria ou é um produto ecologicamente correto, porque com a degradação elimina-se a poluição do plástico na natureza. É assim? Não. Não? Não, infelizmente não. Dentro dessa onda, né, que se criou do ecologicamente correto, essa é mais uma inverdade, ok? O plástico, para ser biodegradável, ele já tem que nascer biodegradável. O plástico, naturalmente, ele é oxidegradável. Se você pegar um brinquedo, por exemplo, e todos nós aqui já passamos por isso, temos filhos, eu acredito, se ele ficar exposto ao sol por um longo período, primeiro ele começa a perder a cor, né? E à medida em que o tempo vai passando, ele vai se degradando e quando você toca nele, ele quebra. Fica quebradiço. Fica quebradiço. Então isso é oxidegradação. O que está errado na lei? Porque a lei diz que tem que ser uma sacola oxibiodegradável, ok? Ela pode ser oxidegradável? Pode. Ela também pode ser somente biodegradável? Pode. O plástico, para ser biodegradável, ele tem que já nascer biodegradável, ok? Esse é o primeiro conceito. Então, o que está errado? Por que a indústria, a preocupação do setor industrial, não só capixaba, mas até brasileiro, até mundial, nós realmente queremos que se encontre a solução. Mas essa solução que a deputada colocou nessa lei como, né, se resolver, como se estivesse resolvendo o problema, na verdade isso não vai ocorrer. Nós vamos continuar, nós vamos, na verdade, aumentar a deseducação para o consumo desse tipo de embalagem. Por quê? Porque a partir do momento em que o cidadão comum pega uma embalagem e vê que nela está escrito biodegradável, ele entende que ele vai descartar de qualquer forma. E a natureza vai assimilar aquilo. A natureza vai assimilar aquilo e não vai ocorrer isso. Entendeu? Então a preocupação do setor industrial é essa, é de mostrar para a população, mostrar para a sociedade que não se está resolvendo o problema. Neto, pelo contrário, sim, está se aumentando o problema. Sim, então na verdade é o seguinte, o biodegradável, o plástico já é naturalmente, ele já é o oxidegradável. Sim. Ou seja, ele exposto à ação do oxigênio, da luz do sol, ele se reduz a partículas pequenas, mas não significam que essas partículas estejam decompostas ou tenham sido assimiladas pela natureza. Não. Com certeza não. E nós estamos comprando esse peixe então, da maneira que a lei passou, está mascarando então a poluição. É isso aí, é o que está acontecendo. Na verdade, se o plástico fosse somente oxidegradável, né, e todos o são, só que para ele se oxidegradar, ele precisa estar exposto a condições propícias à oxidegradação. Assim como, para que haja a biodegradação, ele também tem que estar exposto a condições propícias à biodegradação. Ok? Então, isso tem que ocorrer. Se você pegar um plástico que disse oxidegradável e você colocar ele no meio do plástico comum, não vai mudar nada. Ok? Você pega esse plástico, leva para o aterro sanitário, leva ele para o lixão, ele começa a ser, né? Você bota um plástico hoje, amanhã vem um novo em cima dele, e depois de amanhã vem mais um em cima dele. Então, ele não vai estar exposto a condições favoráveis para que ocorra a oxidegradação, ok? Tá. Esse é o que é o grande ponto.
Então, a partir do momento em que você faz a lei... O potencial poluidor dele continua. Continua mesmo. Só que está escondido. Só que está escondido. A oxidegradação, na verdade, provoca o que a gente chama de poluição invisível. Ok? Por quê? Porque ele vai se fragmentar, né, em partículas pequenas que não vão ficar visíveis a olho nu. Ok? Para que ele se biodegrade, o que precisaria ser feito? Que ele fosse colocado em condições, ou seja, fosse exposto a condições de compostagem, por exemplo, que vão provocar, que vão facilitar a biodegradação dele. Vão precipitar, na verdade, vão acelerar essa biodegradação. Então, enquanto apenas o óxido degradável, ele está, de repente, as partículas caem, estão sujeitas no rio, os peixes comerem, nós comemos os peixes, nós estamos comendo plástico de novo. É o que vai acontecer. Agora, Neves, vocês que são parte, assim, inclusive, é até interessante isso, porque a gente percebe uma postura ética de vocês, fabricantes, diferente da prática comum da sociedade. Nós aqui no Brasil, nós estamos vivendo uma situação muito triste, de muito corporativismo, ou seja, cada setor cuida do seu interesse e o governo cuida de ninguém. A verdade é essa. E o Estado cuida de ninguém. Então, cada um fica adiantando o seu lado, porque é um sentimento corporativo. E vocês, na verdade, que do ponto de vista econômico, é até negócio para vocês, né? Isso agrega valor para vocês. Sem dúvida. Do ponto de vista econômico, para o industrial do setor de embalagens é bom negócio. Okay? Ele passa a custar um pouco mais. Porque esse produto, ele é mais caro. Ok? Em média, pelo menos 20%. Então, do ponto de vista econômico, é vantajoso para o setor industrial. Só que o setor industrial brasileiro hoje é um setor industrial amadurecido, principalmente aqui no Espírito Santo, muito em foco do trabalho que a Federação das Indústrias tem feito, né, de conscientização da classe empresarial. Há um envolvimento da classe industrial muito forte aqui no Espírito Santo. Ok? Isso graças ao trabalho belíssimo que o presidente Lucas Isoton, à frente da Federação das Indústrias, tem desenvolvido. E nós temos que ter essa responsabilidade. Nós não podemos deixar para as gerações futuras esse ônus, né? Nós não podemos transferir, ou seja, deixar com que uma lei, na nossa concepção, fajuta. Por quê? Porque ela não ouviu as partes, principalmente as partes interessadas. O setor industrial, nessa lei, não foi ouvido. Ok? Não houve, né? A Comissão de Meio Ambiente, assim como a deputada, não ouviu a classe empresarial, a classe industrial, que era a principal, nós somos o principal interessado. Porque nós precisamos resolver esse problema para quê? Para tirar de cima da classe industrial, tirar de cima do plástico, essa responsabilidade de que o plástico é poluidor, de que o plástico é ruim. O plástico, na verdade, é uma dos produtos que possibilitou o desenvolvimento muito grande da nossa sociedade. Ok? Na área médica, na área aeroespacial, na área de comunicação, né? A fibra ótica é plástico. Ok? O tecido hoje, até o tecido hoje é plástico. Então, né, a responsabilidade, nós temos que ter realmente, por isso que a gente diz que a lei é inócua, porque nós temos que ter responsabilidade, o setor industrial tem responsabilidade no que ele está deixando para as gerações que vêm vindo à nossa frente. Em 9 minutos, hoje nós estamos conversando com o vice-presidente do Sindicato de Embalagens do Espírito Santo, Neviton Gasparini. Nós voltamos já. Compre com desconto, compre na Eletrocity. É tudo mais barato e sem entrada. Veja só, filmadora digital JVC Mini DV super compacta, cabe na palma da mão e vem com tela LCD e iluminação integrada. Muito barato, de R$ 1.299 por R$ 699, ou em 12 vezes sem entrada. E várias TVs LCD de 32 polegadas das maiores marcas do mercado a partir de R$ 1.497 à vista, ou em 12 vezes sem entrada. Natal compre mais Eletrocity. Todo mundo compra aqui. Toda criança vive de sonhos. A Carol, por exemplo, passa os dias sonhando em ser uma princesa. A Juliana quer mesmo é ser bailarina, igual a irmã. Já o Léo quer ser bombeiro. Proteja os sonhos e as vidas das nossas crianças. Destine parte do seu imposto de renda ao Fundo para a Infância e Adolescência de sua cidade. Você realiza muitos sonhos e não gasta nada com isso. Natal pra mim é tudo. Eu gosto desse momento família, que todo mundo fica junto. É uma data que ajunta toda a família, né? Se preparar para um ano novo que tá chegando. Faz aquela festa, as crianças correndo no quintal, brincando. É muito
presente, dar presente. Um liga pro outro, saber como é que tá. Só não dá pra tirar foto porque não cabe todo mundo na foto. Feliz Natal é o que desejam as Casas Bahia. Este é o show de Natal que o território preparou para você. Rick Renner, ao vivo. Sexta, 19 de dezembro, a partir das 9 da noite. O tempo está acabando. É a reta final. Agora não tem frescura. Todo mundo ajudar na loja. Diretor ou faxineiro. Liquidação em pleno Natal. Exclusivo por R$299. Conjunto estofado 2 e 3 lugares. Guarda-roupa 6 portas e 3 gavetas por R$329. E mais, é conjunto box casal só R$299. Absurdo. Eu não perco venda. Liquidação em pleno Natal. Ricardo Eletro. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o vice-presidente do Sindicato de Embalagem, o empresário Neviton Gasparini. Neviton, nós estamos falando a respeito dessa lei que instituiu a obrigatoriedade do uso de embalagens com plástico biodegradável. Tem antecedentes disso em outros países? Onde que se usa isso? É um bom critério, né? Saber onde que se usa isso para saber se o nego está sendo enganado lá também. Com certeza, muito provavelmente sim. Essa lei, ela vem em função de um lobby que uma empresa inglesa desenvolveu, patenteou um aditivo, onde ela diz que esse aditivo provoca a oxidegradação. Realmente, o aditivo da empresa provoca a oxidegradação, desde que aplicado na quantidade correta e desde que esse plástico, como eu disse anteriormente, seja exposto a condições favoráveis para que haja oxidegradação ou oxifragmentação. Que não é biodegradação. Que não é biodegradação, sim. Ok? Uhum. Se isso, Eustáquio, fosse uma coisa realmente que resolvesse o problema, a indústria petroquímica do mundo inteiro já teria feito uso. Porque o que acontece? Para a indústria petroquímica, é interessante ela vender resina nova. Se o plástico, num período de 18 meses, se oxidegrada ou se oxifragmenta, esse plástico não pode ser recuperado. Ok? Hoje, os dados que a gente tem é de que aproximadamente 30% do plástico produzido no mundo é recuperado, ou para reuso ou para transformação de energia. Então, se a solução fosse realmente, se ela resolvesse o problema, e essa empresa patenteou isso lá por volta de 1999, 2000, o mundo inteiro já teria encampado essa tecnologia. Ok? A verdade é essa. Tá certo? Então, se você entrar até no site da empresa que produz esse aditivo, você vai ver que os países que usam são países, teoricamente, terceiro-mundistas. Certo? São países, principalmente do terceiro mundo, tá? Que usam, que estão comprando, entre aspas, essa tecnologia. Então, é uma coisa inócua. E a lei estadual, eles fazem um lobby no país inteiro, e nós aqui no Estado já tivemos defendendo essa mesma postura nossa em outras vezes, que essa mesma lei veio ser colocada na Assembleia, não é a primeira vez que ela vem, vários deputados já colocaram essa lei na Assembleia, e a gente esteve lá e mostrou o nosso ponto de vista, que não é um ponto de vista meu, pessoal, nem é da indústria, do setor de petroquímico de uma forma em geral, que na verdade nós estamos simplesmente escondendo o problema, ou seja, transferindo para a sociedade ou transferindo para o meio ambiente a responsabilidade de resolver o problema. Ok? Quando, na minha concepção pessoal e na concepção do setor petroquímico, principalmente, a gente resolve esse problema com educação, com políticas públicas bem definidas de recuperação dos resíduos sólidos, ok? Com incentivo à recuperação, à reciclagem desses produtos. A gente até sugeriu já a alguns deputados que colocassem aqui, criassem uma lei aqui, criando um fundo de incentivo à recuperação. Agora, por falar nisso, a atividade especificamente de reciclagem ou de reuso, ela também ela é ponderável no setor, né? Sim, gera ocupação e renda também, gera, com certeza. Nesse caso aí, o advento dessa lei inviabiliza essa indústria. E eu vou dar um outro dado aqui para você, para corroborar com o que eu já disse anteriormente, da preocupação da indústria capixaba, porque a grande parte, principalmente da sacola camiseta que é dada, que é distribuída gratuitamente, entre aspas, no supermercado, que ela não é gratuita,
até dar um dado aqui para você, a partir do momento em que o supermercadista começou a distribuir essa sacola, diminuiu a venda de saco de lixo, tá? Por quê? O cliente chega no supermercado e acha que essa sacola está sendo dada gratuitamente para ele. Não, pelo contrário. Essa sacola ela é muito mais cara do que o saco de lixo. Porque o saco de lixo a parede é mais fina. A sacola, atualmente a sacola camiseta, ela tem uma parede mais grossa, ela é mais resistente. Ok? Então, você acha que está fazendo economia por não comprar o saco de lixo, está pegando essa sacola no caixa, no guichê, quando na verdade você está pagando mais caro por ela do que se você estivesse comprando o saco de lixo. Você está pagando duas vezes, uma no preço e uma do ponto de vista ecológico. Por quê? Porque como a sacola é mais resistente e grande parte da população acondiciona lixo nessa sacola, quando ela chega no aterro sanitário, ela é mais difícil de se romper. Então são coisas que têm que ser avaliadas e têm que ser colocadas. Tá certo? Essa questão específica da possibilidade de reciclagem também acena com a desativação de uma parcela representativa do seu setor, né? Sim, com certeza. A partir do momento em que você inviabiliza, porque o plástico, a partir do momento em que ele começa a se oxidegradar, ele não pode mais ser recuperado, ele não pode mais ser recondicionado. Hipoteticamente, vamos imaginar que se todo o plástico fosse oxidegradável, não teria indústria da recuperação, que aqui no Espírito Santo envolve aproximadamente, a gente tem uma estimativa de que em torno de 4.000 pessoas estejam envolvidas na recuperação. Não só do plástico, mas de todos os outros componentes. Porque o plástico, quando o catador está na rua coletando o papelão, o papel e os metais, ele também está coletando o plástico. Na verdade, então, a lei deveria ser, né, Victor, proibindo o uso do plástico oxibiodegradável. De tudo isso que você está falando, a inferência é essa. Não diria para você que seria proibição. Ok? A proibição também não resolve o problema. Nós precisamos de quê? Educar para o uso. Certo? Essa é a principal coisa que tem que ser colocada. Educar a população, educar o supermercadista para o uso sustentável, para o uso consciente. Sim, okay? Mas se a população está consumindo algo que ela está achando que dá uma solução que não dá, ela está sendo ludibriada. Ou não? Mas é o que a gente tem colocado. A lei, na verdade, está escondendo o problema. Ou seja, acha-se que se resolveu um problema, quando, na verdade, está se criando um problema maior do que o que nós já temos hoje. Hoje, teoricamente, nós temos um, amanhã nós vamos passar a ter 2 problemas. Agradeço muito, Névito, sua presença e seus esclarecimentos oferecidos aqui ao nosso telespectador. Grato. Obrigado, Estânia. Em 9 minutos, hoje nós contamos com a presença do diretor do Sim de Embalagens do Espírito Santo, Névito, o empresário Névito Gasparini. Até já. Minutos. Oferecimento Insinuante. Traga a senha e compre mais barato ainda. ArcelorMittal. Transformando o amanhã.